Você ouve agora Vida Espírita, com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 43, em conversação, parte 2. Estamos no capítulo em que se desdobra as cenas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu iniciei a leitura de um trecho do livro de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária, que descreve as realísticas cenas dos ambientes das tragédias coletivas. A cena se passou na época do tsunami que assolou a Indonésia em dezembro de 2004, que fez quase 300 mil vítimas. Vimos uma parte no encontro anterior e vamos complementar hoje. Abre aspas. À medida que as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantadas eram reduzidas, as almas experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em um sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocadas um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los à nossa comunidade espiritual temporária os conduziam silenciosamente. Isso é bem semelhante àquela tarefa dos samaritanos em Nosso Lar, percebeu? Vamos em frente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, quando tentavam manter o mesmo comportamento que viviam quando estavam na Terra. Tratava-se da necessidade da transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que os entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de seres hediondos que zombavam, assim como de todos nós, gritando apelidos vulgares e aberrantes, nos ameaçando de combater em defesa dos seus interesses mesquinhos. Ah, meu irmão, será que nós estaríamos preparados para viver uma situação como essa? Em quais dos papéis será que nos encaixaríamos mais em relação ao nosso preparo moral? Esse é um alerta real, pois poderemos estar correndo esses riscos. Mas vamos seguir em frente. Abre aspas. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente nossa tarefa, diminuindo o número daquelas almas que se mantinham fixadas nos corpos danificados, desejando reerguê-las, retomá-las, para prosseguirem na caminhada humana, dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo uns contra os outros, revoltados em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Imagina como são então as imagens num campo de batalha, numa guerra, né? Mas vamos em frente aqui. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada alma, que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores do auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe o novo caminho a percorrer após despertar da letargia que se seguiriam experimentando por algum tempo. Houve momentos de agitação, porque alguns dos sugadores de energia recusavam-se a ceder as suas vítimas ao nosso apoio. É isso que eu chamo de cenas dantescas, meu irmão. Abre aspas. Esses vampiros mantinham-se brigando e apresentando-se em condições próprias para a luta física, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco
nos estimulando ao prosseguimento, se aproveitando da indecisão de alguns verdugos, nos unindo a Jesus no seu ministério de amor junto aos obsidiados a quem socorrera, usando da sua autoridade, e desse modo continuamos. A patética gritaria descontrolada e a desolação em volta comovia. Porém, não podíamos nos deslocar mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança, também lacrimosa e inconsolável, percebi a alucinação decorrente do momento em que desejou salvar a filhinha de poucos anos de idade. Buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou de seus alicerces, despedaçando e esmagando ambos os corpos contra os destroços. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me no auxílio à filhinha e no seu, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. Olha aqui, meu irmão, a relação que se tem entre um ser que vive uma religiosidade de outro ser apenas portando crenças materialistas. A pequenina encontrava-se livre da ligação perispiritual da matéria e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam desse servidor em sua direção. Yvonne veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que mantinham a mãe presa ao corpo físico sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos separar os laços energéticos entre o espírito e a matéria, ela acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente, lamentando a desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar sobre a imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando a filha que deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar os demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poderem continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Veja que entre os escombros e cadáveres encontram-se almas que são designadas a sofrer provações e a ajudar outras vítimas. Muito bacana isso, não é verdade? E seguimos em frente. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se mais forte e ela aceitou acalmar-se. Conseguiu se locomover, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu colo, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis ao seu estado. Ainda não tínhamos visto tudo do que a natureza humana é capaz enquanto predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela multidão sofrida, quando alguns indivíduos, ainda encarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Estava demorando para chegar essa cena, não é, meu irmão? Mas vamos em frente. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos o Dr. White, que estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos,
os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Ah, meu Deus, isso é impressionante e, infelizmente, é uma realidade. Removendo cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Ok, eu paro por aqui. E quero retornar ao texto do capítulo 43 de Nosso Lar. Ouça o que lemos, abre aspas. E o ministro Benevenuto ainda afirma: os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças, fecha aspas. Então, do que será que ele está falando? E adiante também salienta, abre aspas, nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características diabólicas, fecha aspas. Então eu pergunto, meu irmão, mas o que é tudo isso? O que você acha que aconteceria hoje em nosso dia se nossa sociedade novamente entrasse em guerra? Nós ainda vivemos num mundo equilibrado no fio da navalha das relações. Mantemos um verniz de conduta social muito tênue, mas que, pelo mínimo estímulo de crise, poderia esfacelar e deflagrar o bárbaro que ainda pulsa na alma de uma boa parte dos homens. Ainda vemos seres humanos ateando fogo em mendigos na rua. Ainda vemos crianças morrerem por bala perdida de traficantes, milícias e policiais, que às vezes podem nos confundir no quem é quem da justiça. Ainda mata-se por um par de tênis. Crianças estupradas pelos próprios parentes. Ainda estamos muito próximos do império da barbárie. Ainda bem que não é o predomínio da humanidade. Kardec nos informa que cerca de 25% da humanidade ainda traz os traços da malignidade e que o restante apenas se torna mal por arrastamento, por serem conduzidas por esses 25%. Mudando os ambientes para as luzes e para a bondade, nós veremos também um predomínio de pessoas que serão arrastadas a trabalharem pelo bem e pelo amor. Não são pessoas totalmente más, são pessoas que precisam de uma boa influência. E este é o nosso trabalho, meu irmão. Enfim, hoje concluímos a descrição de uma cena real em meio ao ambiente caótico de uma tragédia coletiva. As convulsões da geologia, da meteorologia, as guerras, as epidemias. Ainda vamos reencontrá-las antes de concluirmos a transição planetária que já está acontecendo. Então eu pergunto, nós estamos realmente preparados? Ainda há tempo para nos prepararmos? Temos vontade suficiente e a convicção para lutarmos pela nossa transformação moral? Meu irmão, eu tenho certeza que sim. Eu creio que poderemos ser vitoriosos, pois do contrário, como estamos vendo, poderemos ser vítimas de nós mesmos. Acredite no futuro, acredite no progresso e, acima de tudo, acredite no amor de Deus que quer que todos nós façamos nossos esforços para retornarmos aos seus braços. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.